Pai, nesta noite, continuando na Tua presença, nós queremos Te agradecer por esta noite, por este dia tão precioso que se chama hoje. Deus, obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo, pelo Seu cuidado em nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua ação, Senhor, através de nós e apesar de nós. O Senhor é aquele que tem cuidado das nossas vidas. Tu és soberano, Tu és eterno, Tu és Senhor, Tu és Rei dos Reis, Tu és Alfa, Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tu és, Senhor, Tu és. E nós Te louvamos, ó Pai, pela tão grande salvação, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Pai, Te pedimos por aqueles que estão em viagem, motivo de trabalho, que não pôde hoje estar aqui. Seja com eles, ó Pai, os guardando debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Seja com aqueles, ó Pai, que porventura, ó Pai, hoje não estão aqui. Talvez uns por motivo de doença, enfermidade. Talvez outros, ó Pai, de desânimo. Talvez outros, ó Deus, por tantas razões que os impedem de estar aqui. Que a Tua mão, a Tua graça possa alcançá-los, alcançá-las para a Tua glória, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua benignidade, pela Tua maravilha, pela Tua excelência, pelo Teu grande amor em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós Te pedimos, ó Deus, já agradecemos pela vida de Miguel, Senhor. Vimos o Teu poder, a Tua mão, Pai, naquilo que estava impossível, Deus, o quadro só piorando, mas sabemos como nós oramos aqui, e nisso cremos e temos crido que sempre a última resposta é do Senhor Jesus. Senhor é aquele que determina, o Senhor é aquele que executa, Tu és aquele que dá a última palavra, Senhor, e nós confiamos, e nós desde já, Senhor, nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Pai, que nesta noite possamos dar o melhor de nós, através das nossas vozes, através da nossa devoção, dedicação, Deus, através da palavra, através de nossas ofertas e dízimos, ó Deus, que possamos dar o melhor para a Tua honra e Tua glória. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em o nome de Cristo, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, e que Deus possa se fazer cada vez mais presente no nosso coração, nas nossas decisões, nas nossas intenções. Que Deus abençoe. Sem mais, eu quero dar continuidade neste tempo tão precioso na presença do Senhor Jesus. Quero chamar aqui nosso irmão Carlos Nelson para dar continuidade. Nós louvamos ao Senhor. Peço aos irmãos que aos pouquinho vão estar chegando, por favor. Vamos estar chegando para o Ministério de Música, para assim celebrarmos o Senhor nesta noite, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe, que esse seja um tempo precioso para a minha e para a sua vida, hoje e sempre. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Eu acho que tem gente suficiente para dar uma boa noite mais forte. Boa noite, gente. Aê, Yasmin, manda bem. Muito bem, Bia. Amém. Alguns dias atrás eu acabei mandando esse repertório para Dan e para mais alguns, né? Um tema que fala de rendição. E os cantos de hoje falam disso, de rendição. E nós precisamos de fato nos render aos pés do Senhor. Nós precisamos mostrar a nossa dependência, a dependência que nós temos de Deus, do Senhor. A presença de Deus é o lugar de lançar nos pés dele a nossa soberba, a altivez, aquela glória que nós temos tirado, pego para nós tantas vezes. É tempo de nós reconhecermos que a glória é do Senhor. Portanto, é tempo de nos lançar aos pés do Senhor, de nos render totalmente à vontade dEle, ao querer. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando nós passamos a experimentar isso, nós vamos perceber como é bom depender do Senhor. Ah, como é bom depender. E não somos nós que vamos... Não somos nós que guardamos a nossa casa, é o Senhor. A palavra diz que, o Salmo diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, né?
aquele guardião. Em vão trabalha o pai e a mãe para guardar a casa. Se o Senhor não for o vigilante da cidade, em vão trabalha o sentinela. Portanto, é o lugar de deixar Deus trabalhar, de deixar Deus agir. É o lugar de nós reconhecermos o quão pequenos somos, o quão falho nós somos e o quão dependente nós somos de Deus. Eu convido você nessa noite, em nome de Jesus, também a se render ao Senhor, a se lançar, a abrir seu entendimento e perceber o quanto você é dependente de Deus. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo
novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Preciso do teu ouro, purifica.
meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nesta geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e o derramar de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada. Corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus.
O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Me mostrou suas feridas, das algemas me livrou. Eu falei do meu dilema e ele escutou. E falei do meu passado, ele perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? Olha nos olhos de quem tanto mal me fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelos seus a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelos seus a própria vida renunciou? E falei do meu passado, ele perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? Olha nos olhos de quem tanto mal te fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelos seus a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelos seus a própria vida renunciou? Amém. Aleluia. Amados, dando continuidade nesta noite, eu queria então falar desta linda expressão discernindo o corpo de Cristo.
É interessante que esse versículo é um fragmento deste texto sobre a ceia do Senhor, que acabamos de ler agora, versículo 29 e 30. A sua igreja sendo inserida ou inserido. Mas primeiramente, quando nós pensamos em discernir o corpo de Cristo, precisamos nos perguntar o que é corpo. O que é corpo? Então existe a primeira compreensão do corpo físico, que Jesus ele se incorporou fisicamente. Ele teve dores, ele teve fome, ele teve sede, ele incorporou fisicamente. Depois esse corpo místico, ou seja, sobrenatural, que agora está simbolicamente na igreja, no seu corpo, o corpo que é através da igreja de Cristo. Em Lucas capítulo 8, nós vimos o exemplo que haviam muitas mulheres mantenedoras de Jesus. É interessante você observar lá que haviam muitas mulheres mantenedoras de Jesus, que viviam para manter o ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 8, vimos Maria de Betânia, quando ela derrubou um unguento de nardo puro, caríssimo, sobre o corpo de Jesus. Aqui é o corpo físico de Jesus. Assim como a mulher do fluxo de sangue que foi curada, e Jesus perguntou: quem me tocou? E é interessante que quando ele foi tocado, saiu dele virtude do corpo de Cristo, a ponto que ela foi curada. Deixa eu dizer nesta noite, em nome de Jesus, no corpo de Cristo nós somos curados, no corpo de Cristo nós somos restaurados, no corpo de Cristo nós somos salvos, no corpo de Cristo nós somos tratados, e nós somos amassados muitas vezes, e muitas vezes colocados a sermos até mesmo espremidos para sair o melhor de nós. E um toque físico de Jesus. Interessante, quando Jesus morre, José de Arimateia e Nicodemos pedem, eles reivindicaram o corpo de Jesus, eles reivindicaram para que pudesse sepultar o corpo de Jesus Cristo. E tudo isso fala desse corpo físico. Ele esteve aqui, ele andou com os discípulos, ele falou, ele tocou, ele abraçou. Quando Jesus foi assunto ao céu, deu lugar então a esse corpo místico, que nós falamos de um corpo sobrenatural, um corpo espiritual que está entrelaçado na igreja, o corpo de Cristo. E Paulo fala isso bem em Efésios, abrem comigo lá, Efésios capítulo 1, 22 e 23, olha o que diz a palavra do Senhor, Efésios 1, 22 e 23, e sujeitou todas as coisas em seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa plenitude do corpo que se completa tudo em todos. Somos agora chamados, agora nesse corpo da igreja, que é o corpo de Cristo, para vivermos uma vida de santidade, de experiência com o Senhor Jesus. E aí a importância que Paulo vai dizer que nós precisamos discernir o corpo de Cristo. E o que é discernir o corpo de Cristo? Nós vamos trabalhar alguns domingos falando sobre como nós podemos discernir o corpo de Cristo. Primeiramente, discernir o corpo de Cristo é reconhecer Cristo na vida da sua igreja, amém? Discernir o corpo de Cristo é reconhecê-lo na vida da igreja, é julgar. A palavra discernir vem da palavra grega julgar corretamente. Olha só que interessante, quando nós olhamos para a Bíblia e quando nós observamos essa palavra sobre discernir, essa palavra literalmente é no original grego, julgar corretamente, vem da palavra diákrinos, que é julgar corretamente, discernir, alinhar, compreender. Essa é a palavra discernir. Olha que interessante quando a Bíblia diz que precisamos julgar corretamente o corpo de Cristo. E para isto, eu não posso enxergar a igreja como apenas uma instituição. Infelizmente, muitos têm enxergado a igreja como uma instituição religiosa,
ou uma agremiação, ou uma associação, aonde eu levo os meus filhos, eu vou para lá, eu vou ter comunhão com os irmãos, e tudo isso é muito bom. Eu recebo, eu sento, eu ouço a palavra, eu canto, eu participo, eu devolvo os meus dízimos, as minhas ofertas, eu ouço uma boa palavra, eu revejo meus amigos como se fosse um clube, um momento social. Igreja não é isso. Então nós precisamos mudar essa visão de sermos da igreja. E quantas pessoas que estão na igreja, mas não são a igreja. Pessoas que estão, mas não são a igreja. Pessoas que vêm, mas não compreenderam por que estão aqui. E isso é muito importante nós entendermos essa grande diferença de ser da igreja e ser a igreja. Amém? Esse é o propósito desse assunto que nós vamos trabalhar aqui alguns domingos. Então essa grande diferença faz parte, e se nós podemos entender, somos parte do corpo de Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai dizer aqui, quando ele está celebrando a ceia com eles. Então há uma grande diferença, guarde no seu coração isso nessa noite, em estar. Uma grande diferença em estar e passar. Assim como deram, né? Eu vejo muitas pessoas, já ouvi alguém falar assim: pastor, quando eu der, eu passo lá. Você passa lá? Quando der, eu vou à igreja. Quando eu der, e sobrar um tempinho, eu chego lá. Você não pode passar lá, porque quem passa não está. Quem passa é um visitante. A gente que fala assim, né? Quando a gente vai à casa de alguém, a casa não é nossa, a casa de um amigo, você fala: vou passar em qualquer hora, viu? Esse dia eu falei para o pastor Paulo: vou passar lá na sua casa a qualquer hora. Eu passei, né? Passar lá, não é estar lá, eu não moro lá, mas eu passo lá. Ou seja, é um visitante, eu pareço por lá, é o inesperado. Mas quem compreende que é ser igreja não passa lá, não visita, não vai de vez em quando. Ele compreende essa importância de congregar, de estar junto. E não só falo desse espaço aqui do templo, mas de uma convivência com as pessoas, de uma convivência com a igreja do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu não passo lá, eu sou de lá. Quando alguém sofre, eu sofro junto. Quando alguém morre, eu sinto, e morre um pedaço de mim. Quando alguém nasce, uma criança nasce, eu sinto parte dessa criança, ou seja, eu sinto que eu estou crescendo junto, eu faço parte desse momento de alegria. Quando alguém chora, eu choro junto. Quando alguém está feliz, eu sou feliz junto. Quando alguém conta uma bênção, eu me alegro junto. Isso é fazer parte, isso é ser participativo de uma igreja viva. Em nome de Jesus, nesta noite, igreja que não cresce, igreja que não compreende que nós precisamos desenvolver, ela está doente. Porque é natural que uma igreja cresça. O corpo, o ser humano desenvolve. Se uma criança não cresce, ela tem algum tipo de problema. Assim, todo corpo vivo, todo organismo vivo que é saudável, naturalmente vai crescer. E se nós não estamos crescendo, não só falo de números, mas crescendo espiritualmente, saindo do lugar que estamos, tem alguma coisa errada. Em nome de Jesus. E há pessoas que vêm para a mesa, celebram a ceia, mas não estão discernindo o corpo de Cristo. E o Paulo vai dizer assim: examine-se, versículo 28, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que? Não discernindo o corpo de Cristo. Olha só, há pessoas fazendo a coisa certa do jeito errado. E fazer a coisa certa do jeito errado é o mesmo que fazer a coisa errada. Compreende? Fazer certo, fazer a coisa certa do jeito errado é o mesmo que fazer a coisa errada.
precisamos fazer a coisa certa do jeito certo, a compreensão certa do que significa igreja, do que significa participar, do que significa ser, estar, do que significa viver intensamente esse corpo de Cristo. Estão tomando a ceia, mas não estão literalmente discernindo o corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amados, Jesus tinha noção do que isso significava. Jesus tinha noção quando ele foi celebrar ali a Páscoa, e aquele momento, e ali se tornou a ceia, ou a última ceia do Senhor Jesus. Pelo menos a última ceia nesta terra, porque nós cremos que naquele dia, a Bíblia diz em Apocalipse que haverá as bodas do Cordeiro, aonde nós vamos estar ali, diz a Bíblia que haverá um grande banquete, aonde o Senhor Jesus será o dono da mesa, e todos os santos vamos celebrar este momento com Ele no céu. Aleluia, quem crê diga amém. Jesus sabia que aquela era a sua última hora, seu último momento, a última ceia aqui na terra. Olha que coisa séria. Ele sabia o significado, ele sabia o que isso significava. E ele vai dizer: isso é partido por vós. Olha, tomai e comei, vede, isto é meu corpo. Isto é meu corpo. E aí quando Jesus fala isso, isto é meu corpo, ele vai lá e mostra: ó, isso é meu corpo. Vocês são participantes, vocês fazem parte desse corpo. Então compreendam que eu vou, mas vocês é essa extensão deste corpo por meio da igreja. Vocês vão continuar essa missão. Estamos juntos, vamos sofrer juntos, vamos chorar juntos, vamos caminhar juntos. Eu vou, mas voltarei por meio do Espírito e estarei com vocês. E aí está dizendo: o meu corpo vai, mas em espírito, como igreja, eu vou estar com vocês. A igreja é esse corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Que coisa linda. E sabe o que mais me chama a atenção? Eu falava isso pela manhã, quando ele disse, num momento tão solene de uma festa que seria a Páscoa, ele diz assim: um de vocês há de me trair. Vai haver alguém aqui que vai me trair. Ele não disse quem. Sabe, amados, no ambiente de festa de Páscoa, ele fala isso, tinha tantas coisas que ele poderia falar. Tudo tenho certeza que se fosse hoje, diríamos: ah, é fulano, ah, é ciclano, ah, é aquele vacilão daquele irmão lá, assim, que alguém pensa. Ah, é aquele que não está aqui hoje, é aquele que não está aqui hoje que deveria ouvir essa palavra. Não! Né? Se alguém tivesse, né, daqueles assim: pega ele, Jesus, né? Pega ele, pega ela. Mas não. Mas quando Jesus fala, não interessa quem está ao nosso redor, é para mim que ele está falando. É para mim examinar se isso tem a ver comigo. É a minha vida, é uma reflexão muito profunda. Fulano não está lá, então é para você, é para mim, é para quem está aqui hoje, que está ouvindo essa palavra, é para aqueles que estão aqui nesse momento, junto conosco, mesmo à distância, é para aquele que vai em algum momento, em algum lugar, ouvir essa palavra, é para nós. E essa perspectiva, quando Deus fala, é para mim que Ele está falando, não é para ninguém, é para mim. E quando Jesus fala com os discípulos, eles começaram a pensar: Senhor, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Por acaso sou eu? A atitude deles é uma atitude de uma pergunta que eles compreendem, dizendo: Senhor, será que no fundo o Senhor preparou esse momento? O Senhor juntou-se comigo a esta mesa, o Senhor conhece a minha vida, conhece a minha história, conhece o futuro. Será que o Senhor está falando de mim? Será que sou eu? Eu quero compreender, eu quero entender, porque se há alguma coisa em mim, como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, precisamos fazer essa reflexão nesta noite. Imagine só eles se expondo diante de todos, porque na mesa com Jesus a gente não tem medo de se expor. Na mesa com Jesus
A gente não tem medo daquilo que Jesus pensa, do que as pessoas estão pensando, porque a gente de fato quer compreender o que Jesus de fato pensa sobre nós. E principalmente se expondo para o próprio Jesus Cristo. É saindo do seu lugar. Um de vocês, ele não disse fulano, nem disse quem, um de vocês, pode ser qualquer um. Sabe, muitas vezes nós podemos trair Jesus às pequenas coisas. Nós traímos Jesus no nosso coração, nós traímos Jesus na nossa mente, nós traímos Jesus nas nossas intenções, nós traímos Jesus muitas vezes por pequenas coisas. Pode ser qualquer um. Jesus está dizendo, tem alguém infiel aqui comigo. Sou eu, Senhor, me fala. Existe uma mesa neste lugar, nesta noite. Na presença de Jesus, aonde você pode ser muito franco, você não precisa viver uma máscara. Você não precisa ser religioso. Você simplesmente precisa abrir o teu coração e dizer, Senhor, sou eu. Alguma coisa que eu não tenho agradado, Senhor. Porque na mesa com Jesus, você não vê outro a não ser você mesmo. Compreende? Enquanto a gente está olhando para nós, enquanto nós não estamos discernindo o corpo de Cristo, nós estamos olhando para as pessoas, nós estamos julgando as pessoas. Mas quando aprendemos a discernir o corpo, nós não olhamos mais para as pessoas, nós olhamos para dentro de nós. E fazemos uma profunda reflexão e examinamos, não a partir do que eu penso sobre mim. Porque se fosse assim, os discípulos poderiam dizer, Senhor, eu sei que eu não te traí, então não sou eu. Mas não é essa a perspectiva que eles estão tendo. Eles não estão fazendo uma análise, um exame a partir do que eles pensam, mas eles estão tentando olhar a partir dos olhos de Jesus para eles. Sabe, irmãos, porque às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa e Deus nos vê de uma maneira totalmente diferente daquilo que nós estamos vendo. Porque Deus não olha as nossas ações, Deus não olha a nossa beleza, Deus não olha a roupa que você está, a forma que você fala, Deus olha o nosso coração. O Senhor já sabia de tudo isso sobre mim antes de tudo, neste lugar. Entenda isso nesta noite. Eu nunca me esqueço uma vez de uma ilustração bem rápida, quando alguns já ouviram, alguns usam até isso, uma ilustração para a empresa, mas eu já vi isso também numa forma de uma igreja. E uma vez um certo pastor, ele começou a ver a igreja, estava praticamente fechando as portas, a igreja indo muito mal. E ele botou uma frase, ele disse assim, irmãos, essa igreja está caindo, essa igreja está vivendo um momento difícil, ela está espiritualmente mal, mas existe uma pessoa que está trazendo um problema sério nesse lugar. E aí ele colocou uma placa, e dentro da igreja tinha um caixão, ele dizia, e esse caixão estava lá, e ele colocou esse caixão e dizia assim, eis aqui aquele que estava prejudicando e fechando a igreja, que estava atrapalhando o andamento do reino de Deus. Eis aqui alguém que estava atrapalhando a visão do reino de Deus. E aí começou a fazer uma grande fila de pessoas, e todos curiosos, quem será que é o abençoado? Quem será que é esse infeliz que está atrapalhando o crescimento da igreja? E um a um foi chegando, e foi havendo um silêncio. E lá, quando chegavam naquele caixão, existia um espelho. E elas olhavam e refletiam para si, dizendo, talvez seja você que está de alguma forma impedindo o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus. Mas trazendo essa ilustração é muito parecido com uma realidade que nós vivemos. Abram comigo lá em Mateus 26, olha só que texto maravilhoso. Lógico que Paulo está falando a respeito desse momento de Mateus, Paulo está citando a ceia, Mateus capítulo 26, olha só o que diz a palavra do Senhor. Nós não vamos ler todos os textos por causa do nosso tempo,
Mas é um texto maravilhoso que nós aprendemos muito aqui. Mateus 26, a partir do versículo 14. Diz aqui a última Páscoa, a ceia. Olha só, olha o que diz. Chegar à tarde, versículo 20, assentou-se à mesa com os 12, versículo 21 de Mateus 26, e comendo, eles disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tornou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, e isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes dizendo, bebei de todos, pois isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Falando lá sobre Apocalipse, e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então, discernir o corpo de Cristo não é só olhar na nossa perspectiva, mas olhar na perspectiva do que Jesus olha a respeito e pensa a respeito de nós. Interessante, olha esse texto, muitas vezes quando a gente falha, a nossa tendência quando a gente falha, a gente quer o quê? Se afastar de Deus. A gente sempre dá um passo. Em vez de dar um passo para frente, é um passo para trás. Interessante que esses discípulos, na medida que Jesus fala, eles chegam mais perto da mesa, eles chegam mais perto de Jesus. Isto é examinar, é dizer, Jesus, passa em um raio-x em mim, vê se tem alguma coisa que não tem te agradado. O Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece as minhas emoções, o Senhor conhece as minhas intenções, as minhas motivações. Mostra se existe algo que não está te agradando. Discernir o corpo de Cristo, portanto, uma das coisas é compreender, não na perspectiva ótica daquilo que nós vimos e pensamos, mas na perspectiva daquilo que Jesus pensa a respeito de nós. Me mostra quem eu sou. Quando eu chego mais perto com a minha vida, quando Ele me escaneia, quando eu chego mais perto, eu quero dizer que a minha vida muda. Porque é impossível alguém que chega próximo de Jesus conseguir permanecer numa vida de pecado. Quero dizer, quando você se aproxima de verdade, quando você se deixa permitir o Senhor trabalhar na tua vida e fazer parte deste corpo, é Ele que nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. É Ele que nos cura, é Ele que nos salva, é Ele que nos lapida. Se você está em pecado, não se afaste de Jesus, não chegue mais perto dele. Porque o pecado não pode ficar onde Jesus está. E eu olho para todas as vezes que naquela época, quando uma pessoa impura tocava em alguém, aquela pessoa era impura. Mas com Jesus, quando alguém impuro tocava em Jesus, não era Jesus que ficava impuro, era o impuro que era santificado e curado. E é por isso que nós precisamos compreender a importância do corpo de Cristo. Porque é no corpo que eu sou curado, não é fora do corpo. É no corpo de Cristo que eu sou restaurado. É no corpo de Cristo que, se alguém está doente, é curado. Doença, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Porque o que está em Jesus é maior do que o nosso pecado, as nossas transgressões.
Ele já pagou, Ele já levou sobre si. Ele já pagou. A gente sempre lembra isso na ceia. Jesus já pagou isso na cruz. É verdade. Mas a ceia não é só lembrar que Ele pagou. A ceia é lembrar de que nós fazemos parte deste corpo. E se eu sou parte desse corpo, é meu dever viver neste corpo uma vida santa que agrada ao Senhor. Aleluia. É interessante que Jesus fica quieto. Ele não fala nada, ele não esboça qualquer tipo de julgamento, ele não ira, ele não acusa, ele não aponta o dedo. Mas não precisa. Porque quando Jesus começa a trabalhar e quando compreendemos sermos o corpo de Cristo, compreenda nessa noite em nome de Jesus, é Ele que nos leva a uma reflexão sobre o verdadeiro arrependimento em Cristo Jesus. Examinar não é daquilo que é minha perspectiva, mas examinar segundo a perspectiva de Jesus. E aí Paulo vai dizer algo que eu sempre ensinei muito tempo, porque eu ouvi muito, a vida inteira eu ouvi sobre isso e sempre preguei assim por muito tempo. Que aqui examine-se cada um a si mesmo, então olhe para o seu pecado, olhe o que você está errado, para que você não seja condenado com o mundo, para que você não seja morto, para que você não seja, de alguma forma, Paulo diz, já há muitos que estão doentes e enfermos, já há muitos que estão que já dormem, ou seja, que morreram. E a gente compreende isso como uma forma de que a gente age de maneira indignamente, toma a ceia de modo indigno, ou seja, com algum pecado, quando a gente faz isso e não confessa, quando a gente faz isso e não vai até o irmão, mas não é isso que o texto está dizendo. Ainda que isso cabe a gente fazer uma profunda reflexão antes de tomar a ceia. E por causa dessa má compreensão, pastor Paulo, há muitas pessoas que passam anos sem tomar a ceia, dizendo, eu não sou digno, eu estou em pecado, eu não posso tomar a ceia, então ele nunca vai tomar a ceia. Mais interessante, abre comigo lá e volta, 1 Coríntios, olha só que texto maravilhoso, quando ele vai dizer, examine-se, pois, 1 Coríntios 11, 28, nosso texto básico, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o quê? O quê? O corpo de Cristo. A palavra aqui no grego vem da palavra kaimal. No grego o significado é morte espiritual, não há fluxo, não há passagem. Em outras palavras, é necrosar. E o corpo nosso é provado que não passa sangue, ou seja, quando você pode estar no corpo, entenda isso, você pode estar no corpo, mas se você não estiver ligado no corpo, se o fluxo sanguíneo não passar sobre o teu corpo, é possível que alguém, que a parte do corpo está ali, mas está já o quê? Necrosando, ou está talvez já apodrecendo. E por isso que muitas vezes o que o médico faz? Ele vai lá e o quê? E tira, para que não venha contaminar outra parte do corpo e comece a afetar todo o corpo. Cair no sono, morrer, necrosar. Discernindo então é mais do que isso. Quando eu compreendo que discernir o corpo de Cristo é, acima de tudo, é julgar corretamente o corpo do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Porque Tánaton vem a ideia de morte mesmo, morte, mas aqui não é essa a mesma palavra. Ou seja, por onde o sangue do Cordeiro não passa mais, por onde as pessoas não estão mais vivendo esse fluxo do sangue de Cristo sobre a sua vida. Ele está lá, mas está como morto. Ele está lá, mas está indiferente. E é por isso que muitas pessoas estão dentro do corpo de Cristo doentes. Gente que está doente fisicamente, gente que está doente emocionalmente, gente que está doente espiritualmente, porque não estão discernindo o corpo de Cristo.
infelizmente, por conta dessa pandemia, ou felizmente, porque foi necessário, eu vejo um papel muito importante e significativo que também os cultos online nos ensinou muitas coisas, a compreender muitas coisas. Mas deixa eu dizer, como eu disse pela manhã, culto online não é ferramenta, é uma ferramenta, desculpa, mas culto online não é igreja. Igreja é quando nós estamos reunidos como um corpo, seja no templo, seja na célula, seja nas casas, seja numa escola, seja numa academia, seja num lar. Igreja é quando estamos caminhando juntos, o corpo de Cristo, um povo salvo, nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Eu não consigo conhecer, não conheço membro do corpo, fora do corpo não sobrevive. Membro fora do corpo não sobrevive. Tira um membro, uma parte do seu corpo fora do corpo, você vai ver se vai sobreviver, vai morrer, vai apodrecer. Não tem como você dizer que você faz parte do corpo fora do corpo. Não tem. Sangue é o responsável para transportar o oxigênio dos pulmões, das células, elimina os gases carbônicos das células, transporta água, nutrientes, desenvolve os nossos tecidos, as funções de todo o corpo, para que nós possamos ter um corpo saudável. Através do fluxo do sangue, todo esse processo nós somos curados. Elimina, combate todo tipo de bactéria, tudo aquilo que não é bom para o nosso corpo. E assim é o nosso Jesus na nossa vida. Quando nós deixamos esse sangue de Jesus fluir sobre a parte, como nós, como membros do corpo, nós somos curados, nós somos santificados, nós somos transformados, nós somos lapidados, nós somos cuidados, nós somos regenerados. Uma das maiores atrocidades, doutrinas hereges, vem de pessoas que não respondem a ninguém, que não tem compromisso com a casa de Deus, não tem compromisso com pessoas, não tem compromisso com a igreja. Eu não estou falando dessa parede, mas de um lugar de pessoas que prestam, que respondem, que vivem, que se relaciona com pessoas em nome de Jesus, sem coeso, sem exegese, e aí exegese fica exegese, desconsiderando os fatos históricos, desconsiderando a teologia, desconsiderando o lugar, desconsiderando a cultura, e criam doutrinas, criam religiões para o seu bel prazer, viver segundo a sua teologia. Por isso que Paulo diz que há muitos que estão o quê? Mortos. Há muitos que estão o quê? Doentes, porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Portanto, amados irmãos, discernir o corpo de Cristo é se relacionar com o corpo do Senhor Jesus. É dizer não ao individualismo. Não existe igrejas eu só. Igreja somos nós. A igreja é um conjunto de pessoas salvas em Cristo Jesus. Dizer em igreja em nós e não igreja em mim. Igreja não é um ato singular. Igreja é um ato plural. Nós estamos, vivemos, sentimos, amamos, choramos, nos alegramos, nós, plural. 1 Coríntios capítulo 12, 27. 1 Coríntios capítulo 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Ele vai dizer: e uns Deus pôs da igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro doutores, milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, ou seja, cada um na sua função. Não tem, gente, todo o corpo, ele funciona, um trabalhando para que o outro possa trabalhar, um dependendo do outro, e isso é o corpo de Cristo. Então é impossível um pé, a mão, o dedo, orelha, cabeça, braço, sem compreender a sua função. Cada um tem a sua importante. O olho tem a sua função, o pé tem a sua função, o dedo tem a sua função, e todos são importantes. E é isso que Paulo está dizendo, e Cristo é o cabeça da igreja. Abram comigo lá, Efésios capítulo 1, 22, olha só que interessante. Efésios 1, 22, já lemos: e sujeitou todas as coisas em seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu o quê? Como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja de Jesus só pode ser cumprida onde? No corpo, por meio do corpo, através de seus membros. Quando vocês falham na comunhão, quando vocês falham no relacionamento, nós estamos deixando de discernir o corpo de Cristo. E Ele está dizendo: vocês não estão discernindo. Nós precisamos entender nesta noite, já estou indo para a conclusão, que nesta visão cooperativa, nós não podemos e nós não estamos vivendo isolados. E o maior problema das igrejas, das comunidades hoje, das instituições, ministérios, é que elas acham que igreja e elas podem viver isoladamente. Não dá. Você não vai conseguir vencer isoladamente, meu irmão. É um precisando do outro, é um chorando pelo outro, é um ouvindo o outro. A Bíblia diz que coletivamente somos corpo de Cristo, mas individualmente cada um de nós temos o seu papel importante para que o corpo trabalhe de maneira perfeita, ordenada e haja crescimento. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos um dos outros, mas individualmente seus membros. Isso significa que temos funções que cooperam para que o corpo de Cristo possa caminhar. E em outro momento, nossa irmã Sandra estava até compartilhando, e eu achei bem bacana, e já testificou que nós queremos depois falar sobre os dons, que é muito importante. Nós compreendermos os dons e cada um compreender aquilo que é o seu chamado, porque muitas pessoas que não estão fazendo porque não compreendem, ou talvez não entenderam, ou talvez não descobriram quais são os seus dons dentro do ministério. Então é importante conhecermos os dons que nós temos e fomos chamados por meio de Cristo. E quando Jesus disse: isto é meu corpo, que é partido por vós, interessante que ele pega o pão e distribui esse pão aos discípulos. Que coisa linda. A ceia é uma forma didática de nos ensinar de que todo o tempo, quando nós olhamos para a ceia, nós estamos lembrando do quê? De um ato do Calvário, do seu sacrifício. Seu pão lembra do corpo, o vinho, o cálice, lembra do sangue de Jesus Cristo. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos o quê? Participamos do mesmo pão. Aleluia. Um pouquinho antes
versículo 16: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aleluia. Não adianta dizer: foi pago, já está consumado. É verdade, foi pago. Mas Jesus está dizendo: olha, isto é meu corpo, e vocês fazem parte, vocês são participantes deste momento. Eu quero que vocês participam comigo. Não é só eu isolado, somos juntos, um só. Se é para sofrer, vamos sofrer juntos. Ele estava, gente, isso é lindo, Jesus estava compartilhando o seu momento de dor com os seus discípulos, dizendo assim: somos um, vamos passar juntos. Eu vou embora, mas compreendam que eu voltarei, e vocês vão continuar, porque vocês são a extensão do meu corpo, para que se cumpra a minha volta, em nome de Jesus. Discernir por trás das circunstâncias. Quando nós discernimos o corpo de Cristo, Mateus capítulo 25, compreendemos um pouquinho sobre o que é discernir esse corpo. Quando Jesus disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste-me, estava nu e me vestiste, estava doente e me visitaste. E os discípulos falam: mas Senhor, quando é que nós te visitamos e te demos de comer e te hospedamos? E Jesus disse: quando fizestes a um de meus pequeninos, a mim me fizeste. Se vocês estivessem discernindo esta oportunidade, porque isto é discernir o corpo de Cristo. Discernir aponta ao enxergarmos que por trás de alguém, e quando você faz alguma coisa para alguém, você na verdade está fazendo para Jesus. Você está discernindo o corpo de Cristo, fazendo algo para alguém. Então, quando você cuida, quando você trata de alguém, quando você visita, você está discernindo, você está tendo essa oportunidade de fazer o mais importante, o que Jesus faria, mas você e eu, nós somos essa extensão do corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Mas quantas vezes nós deixamos de compreender? Porque quando você está cuidando de alguém, eu sempre falo isso, eu sempre gosto de dizer isso, é você que é cuidado. Quando você aconselha alguém, é você que está sendo aconselhado. Quando você cura a ferida de alguém, é você que é curado. Quando você aconselha alguém, é você que está sendo aconselhado e ministrado. Quando você ajuda alguém, é você que está sendo ajudado. Em nome de Jesus. Estamos sim discernindo o corpo de Cristo, vendo Jesus atrás das pessoas, por meio delas. 1 Coríntios capítulo 10, aqui mesmo nós já lemos 14 a 17, nos mostra isso muito claro. Então discernir é enxergar a maneira que Jesus estabeleceu para que essa igreja viva segundo a vontade dele em nossas vidas. Não discernir, quando você não discerne, você não está discernindo, você perde o privilégio de assumir o que Deus tem para a sua vida e perceber que você pode, que você é parte do corpo de Cristo, compreender como você tem responsabilidades e função nesse corpo, e sendo igreja, e como igreja do Senhor, somos um corpo, um organismo vivo e não apenas uma instituição, mas nós somos o corpo vivo de Cristo. Por isso que a palavra grega discernir é separar,
fazer distinção, aprender por meio de habilidades em ver diferenças, adversidades, diferenças, porque o corpo de Cristo existem muitas diferenças no nosso meio, mas isso não significa de que todas elas são importantes, e que cada um tem a sua função e o seu lugar, em o nome do Senhor Jesus. Ser corpo do Senhor equivale a ser codependente dEle. 1 Coríntios 12, abram comigo, já estamos terminando. 14, olha só que coisa linda. 1 Coríntios 12, 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Aleluia. Versículo 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Que coisa linda. Depender de Jesus é fácil, admitir que dependemos dos outros é a dificuldade. Compreender que dependemos de Jesus é fácil, admitir que precisamos dos outros é a dificuldade nossa, porque muitas vezes nós somos orgulhosos, não pedimos socorro. A gente está afundando, mas a gente tem vergonha de pedir ajuda. E se nós compreendemos que somos um corpo, precisamos pedir ajuda, precisamos gritar, pedir socorro. Precisamos admitir que precisamos de ajuda, precisamos de ajudar, mas também precisamos de ser ajudados. A arrogância de muitos cristãos é achar que pode crescer sem auxílio, e o texto diz que não pode. É impossível alguém crescer sozinho, você só cresce no meio do corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Não tem como você crescer sozinho. Se o corpo do Senhor demanda cooperação, porque o corpo do Senhor Jesus demanda cooperação mútua. E por isso Paulo diz que ele designou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para pastores, outros para líderes, outros para mestres, a fim de preparar os santos, o quê? Para a edificação. Aleluia. Um propósito, para que todos sejam um em Cristo Jesus. Por isso, nesta noite, feche teus olhos. Como igreja do Senhor Jesus, nós queremos de fato ser essa igreja que possa discernir o corpo de Cristo nessa noite, para a glória de Deus Pai. Diga no seu coração, feche seus olhos, diga: Senhor, será que você tem discernido o corpo de Cristo? Será que você tem realmente compreendido a sua função dentro do corpo? Será?
Efésios capítulo 4, versículo 11, enquanto você olha. Diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, escute isso, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Se nós começássemos a compreender isso, irmãos, melhor, a igreja de Jesus seria outra, bem diferente. Mas nunca é tarde. Nós estamos aqui estudando e discernindo o que significa discernir esse corpo de Cristo. Que possamos de fato, a cada dia, dizer: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida, sonda as minhas motivações, me ensina a estar mais perto de Ti. Que nesta noite nós possamos cada dia mais estar mais à mesa, porque é na mesa que a gente se conhece, é na mesa que a gente se relaciona, é na mesa do Senhor Jesus que mostra quem somos, é nessa mesa quando nós nos aproximamos e que somos purificados de nossos pecados, que é tirado o nosso orgulho, o nosso eu. É na mesa que nós aprendemos a olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, por acaso sou eu? Aonde que eu estou errando? Será que eu estou traindo o Senhor em alguma coisa? É possível que a gente traia Jesus todos os dias sem perceber. As pequenas coisas. Não basta apenas só trair Jesus com moedas como Judas. Quando você nega, você pode não negar Jesus muitas vezes falando, proferindo, mas as suas ações, às vezes, a gente está o tempo todo, de alguma forma, negando a vontade de Deus na nossa vida. Mas que nesta noite possamos compreender que esse Jesus é um Jesus que nos ama, que nos coloca à mesa e diz: vem, não importa o seu pecado, se aproxime, não se afaste de mim, não se afaste da minha presença, porque é na minha presença que vocês serão curados, é na minha presença que vocês serão tratados, porque o olhar de Jesus é o olhar de alguém que nos olha com amor, não um olhar de julgamento, que nos faz permitir olhar para dentro de nós e desnudar a nossa alma, o nosso coração e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, me dê graça, me dê força. Mas eu quero dizer que o Jesus que está aqui é um Jesus que não te aponta, que não te condena, mas é um Jesus que te ama e que quer que você faça parte desta mesa,
quer que você viva intensamente e sinta o que é fazer parte desse corpo, discernindo o corpo de Cristo, julgando corretamente o corpo de Cristo. Que nós nesta noite não estejamos apenas na igreja, mas que nós sejamos a igreja. Não é estar, mas é ser igreja, ser o corpo. E quando você é o corpo, você sente. Se o corpo está doente, você sente. Se o corpo está bem, você sente. Você faz parte, é um pedaço seu, é uma parte sua. Não tem como você dizer que é do corpo fora do corpo, não dá. Se você sair do corpo, você vai morrer, você vai adoecer. É no corpo que somos curados, é no corpo que somos purificados, é no corpo que somos tratados, é no corpo. E se não for no corpo, não sei mais aonde será, porque não existe cura fora do corpo. Não existe. Não existe. Eu quero dizer a você nesta noite, onde você está, com muito amor. Se você não tem vivido e não tem se relacionado com este corpo de Jesus, corra, se apresse. Você não vai conseguir ser igreja sozinho. Você não vai conseguir viver sozinho, e você não vai vencer sozinho. Não é sozinho que se vence, mas é no corpo de Cristo que vencemos, que choramos sim muitas vezes, que há defeitos sim, há lutas sim. Mas deixa eu dizer uma coisa, na tua família, você não separa, e a sua família não deixa de ser família porque a sua família tem problema. Na sua família você não deserda porque as pessoas têm defeito, não. Na sua família, com todos os problemas, é a sua família. Você não se afasta das pessoas porque elas têm problema. Você não sai do teu trabalho porque lá você acha que existem pessoas falsas e pessoas diferentes. Você não sai. Todo lugar vão existir pessoas, e onde existem pessoas, existem problemas. Mas ainda assim eu quero te dizer que é na igreja, no corpo do Senhor Jesus, que você será curado, que você será salvo, que você será restaurado e que você vai desenvolver, crescer, amadurecer por meio de Cristo Jesus, em nome de Jesus, nesta noite. Então, pelo amor de Deus, não fique achando que você sozinho você vai vencer. Não fique achando que você pode ser igreja sozinho, porque você não é igreja sozinho. Você vai adoecer, você vai morrer, vai necrosar, se você não compreender que é só no corpo de Cristo que nós podemos desenvolver a maior excelência e o melhor de nós. Porque neste corpo, com todos os defeitos, está cabeça, Cristo, que purifica com o seu sangue, que nos limpa, que nos trata, que leva os nutrientes, que nos abençoa, que nos cura. É esse Jesus. Que Deus abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que Deus possa abençoar a sua semana. Amanhã, pelo menos aqui na Bahia, porque tem alguns estados que não são aqui, é muito forte por conta, das festas juninas. Nós não é feriado. Terça-feira nós estaremos juntos na célula. Nós vamos aqui confirmar a casa, em nome de Jesus, na terça-feira. Na quarta-feira, tempo de oração aqui às 16 horas. No domingo, às 10 horas, escola bíblica dominical. E às 19 horas, o culto evangelístico. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. E queremos nessa noite agradecer a todos que estão conosco.
Em nome do Senhor Jesus. É hoje, né? É amanhã, dia 25 amanhã. É terça-feira, não é isso? Faz aniversário. Hoje é dia 24. É seu aniversário amanhã, não é isso? É terça? Vem cá, deixa eu orar pela sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. É terça-feira. Sarinha, nós vamos orar pela vida dela. Eu queria nesse momento chamar aqui, é muito especial. Eu queria nesse momento chamar aqui nossa irmã Idelândia, que viesse aqui orar pela vida de Sara, abençoar a vida dela, mais um ano de vida. Que o Senhor continue te abençoando, que Deus continue te dando sabedoria, discernimento dos céus, que você possa crescer no conhecimento e na sabedoria do Senhor Jesus, que você possa continuar nessa jornada, nessa caminhada. Nós desejamos a você muita saúde, muita paz, e sobretudo sabedoria do Senhor. Nós chamamos em Cristo Jesus você muito especial nesse corpo de Cristo. Que Deus abençoe, viu? Parabéns já adiantado, viu? Fiz nossa irmã Gerante que orasse nesse momento, e logo após essa oração nós estaremos orando, encerrando com a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nesta noite. Aleluia. Pela tua santa presença. Amém. Que é real em nosso meio. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, e apresentamos ao Senhor a vida de Sara. Sara é tua, Senhor, ela te pertence. Amém. Ela é herança do Senhor. Aleluia. Eu lhe peço nesta noite, Pai amado, nós te pedimos, a tua igreja clama ao Senhor e te pedimos que o Senhor venha guardá-la, venha guardar debaixo da sombra das tuas asas a vida de Sara. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida de Sara na caminhada cristã. Meu Deus, conceda a ela saúde espiritual, saúde física, saúde mental. Prospera espiritualmente a tua filhinha, Senhor, para que ela cresça no conhecimento da tua verdade, da tua santa palavra, e que ela seja, meu Deus, um exemplo de pré-adolescente, no meio de tantos pré-adolescentes, que ela seja um exemplo, um diferencial, em nome de Jesus. Abençoa o aniversário dela, Senhor, que é no dia de amanhã. Conceda vitória, conceda livramento, conceda a ela a tua graça e livramentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam: Deus abençoe, uma ótima noite. Lembrando que dia 29 tem mais gente fazendo aniversário, e dia 30 também. Um abraço a todos, uma ótima semana. Muito obrigado.